Muito bem, pessoal. Então, espero que você tenha entendido aí o conceito de transitividade, né, de predicação, porque ele vai ser essencial aqui para o nosso estudo. Mas eu acredito que você vai entender predicado, até porque é muito simples. Então, no começo dessa aula, nós já fizemos aí a definição de predicado. Então, não vamos fazer de novo, né? Vamos direto, então, ao predicado verbal. Antes de falar de predicado verbal, eu não falei para você, mas existem três tipos de predicados: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos falar agora de predicado verbal. Então, o que é o predicado verbal? É aquele que tem o núcleo de um verbo, né? Que tem como núcleo, desculpa, um verbo, que geralmente expressa ideia de ação. É formado por um verbo intransitivo ou por um verbo transitivo e seus objetos. O nome, pessoal, é predicado verbal. Por que será que o nome é predicado verbal, né? Veja, algumas coisas no português têm muita lógica, né? Outras não, mas muitas delas têm, ó. Se o nome é predicado verbal, por que será, né? Porque o núcleo do predicado verbal é sempre quem? É o verbo, pessoal. O núcleo do predicado verbal é o verbo, tá? O predicado verbal é aquele que geralmente, né, ele expressa a ideia de ação. Quando nós estudamos transitividade ou predicação, quais eram as coisas quais eram os tipos de predicação que praticavam ação? Não é o verbo intransitivo e o verbo transitivo? Então, o predicado verbal sempre vai ser ou um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Por quê? São eles que praticam a ação. Quando eu digo assim, ó, que a árvore pertence ao mundo da natureza, a árvore pertence a quem, pessoal? Quem é, primeiro vamos identificar o sujeito. Quem é o sujeito da oração? Pertencer. Ó. Sujeito, pertence. Quem pertence, pertence a alguém. Aqui eu tenho ó, verbo transitivo indireto. Né? Se o verbo é transitivo, observa que se o verbo é transitivo, o predicado é o quê? O predicado é verbal. Ao mundo da natureza é o quê? É o complemento do verbo. No caso chamado de objeto indireto. Se eu disser aqui, ó, acenderam-se as luzes. Quem foi que acendeu? Né? Dessa forma aqui não dá para saber. Ó. Acenderam-se as luzes. Eu tenho aqui um verbo, né, que ele está na voz passiva sintética, mas eu posso transformar ele. Ó. Aqui o sujeito. Ó. Eu posso transformar ele da seguinte forma, jogando para a voz passiva. Ó. As luzes foram acesas. Ok? Ó. Acenderam-se as luzes foram acesas. Temos aqui a ideia de ação, né? Portanto, predicado verbal. Esse se aqui é o quê? Partícula apassivadora. Já estudamos isso aí lá em sujeito, tá? Partícula apassivadora. E aqui as luzes é o sujeito, certo? O professor deu pronto. O professor deu uma excelente nota ao aluno inteligente. Muito bem. Quem é o sujeito dessa oração? Quem deu, pessoal? O professor. Quem dá alguma coisa a alguém. Bem, só em saber que o professor deu uma ação, não é uma ação, o verbo dar não é uma ação, se é uma ação, então o predicado é verbal. Quem dá alguma coisa a alguém. Qual é a predicação desse verbo? Qual é a transitividade dele? Verbo transitivo direto e indireto. Deu o quê? Uma excelente nota, objeto direto. Né? Deu a quem? Ao inteligente aluno, objeto indireto. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, o predicado só pode ser verbal. Ok? Vamos falar do núcleo do predicado verbal. Ora, se o predicado é verbal, o núcleo do predicado verbal é quem? O núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. Para que o verbo seja núcleo, é necessário que ele seja um verbo significativo, isto é, traga em si uma noção. Corrigimos aqui a palavra ideia, né, que não tem mais acento. Uma ideia de ação, ok? Então, traga em si uma noção, uma ideia de ação. Então, quando eu digo assim, ó, os cães, eles latiam alto. Pessoal, os cães latiam. Né? Esse verbo é o quê? Transitivo, intransitivo, o que ele é? Ele é intransitivo, né? Então, os cães latiam. Ó. Observa que o núcleo, né? Observa que os cães eles praticavam ação. O sujeito é os cães, latir é um verbo intransitivo. Né? Logo, se ele é um verbo intransitivo, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo.
A seca castigava a região. A seca castigava o quê? A região. Quem castigava? A seca. Então, a seca é o sujeito, castigava, a região é o predicado verbal, e o núcleo do predicado verbal é quem? É o verbo. O rapaz quebrou a cadeira. Quem quebra, quebra alguma coisa. Quebrou o quê? A cadeira. A cadeira é o quê? Objeto direto. Quem quebrou? O rapaz. O rapaz é o quê? Sujeito da oração. Então, olha só. O verbo quebrar dá ideia de ação, dá? Então, o verbo, o predicado é verbal. E o núcleo do predicado verbal é o verbo. Então, vamos ver aqui a estrutura do predicado verbal. O predicado verbal é formado de verbo intransitivo ou de verbo transitivo. As árvores florescem na floresta. Olha aí, ó, verbo intransitivo. Preciso de sua ajuda, verbo transitivo indireto. Os alunos prestaram uma homenagem ao professor, verbo transitivo direto e indireto. Em todos eles, o núcleo do predicado verbal é quem? É o verbo. Deu para entender? Então, olha só, entendendo a aula anterior, agora fica muito fácil. Quando eu digo para você, ó, verbos transitivos e verbos intransitivos indicam que tipo de predicado? O predicado verbal. Verbos transitivos e verbos intransitivos são aqueles que praticam, que indicam ação verbal. Logo, o núcleo dele é quem? É o verbo. Beleza? Então, até a próxima aula.